Você está na Novel Sonora. Agora vamos ler Reverend Insanity. Capítulo 40. Sapo Gu adormecendo dentro da rocha de ouro púrpura. Quanto mais andava-se no local, mais valorizado e próspero se tornava. Os pequenos vendedores ambulantes diminuíram, enquanto as enormes tendas aumentaram. Havia todos os tipos de grandes tendas à vista, vermelhas, azuis, verdes, amarelas, em diferentes formatos e tamanhos, algumas sendo no formato cilíndrico. Na entrada de algumas tendas foram erguidos 2 pilares, em outras tendas perduraram algumas lanternas vermelhas. Dentro, algumas tendas possuíam luzes vibrantes, enquanto outras eram fracas e obscuras. Fang Yuan observou os arredores enquanto caminhava, finalmente parando perto de uma tenda cinza. Está aqui, avaliou a tenda. Tinha 2 pilares na entrada, e havia entalhes nas colunas, 2 linhas de dísticos antitéticos. O lado esquerdo estava escrito: pequena demonstração de coragem, obtenha boa sorte durante as 4 estações. O lado direito escreveu: grande demonstração de habilidades, obtenha boa prosperidade em todas as 4 estações. No centro, havia outra linha: a sorte muda com o tempo. Isso mesmo, este é um local que ocorre jogos de azar. Este local ocupava cerca de 1 de terra, era considerada uma tenda de grande porte. Fang Yuan entrou. Dentro da tenda, havia 3 fileiras de um lado. No balcão havia pedaços de âmbar ou fósseis. Alguns eram do tamanho de uma palma, outros do tamanho de um rosto. Também outros ainda maiores, aqueles eram tão altos quanto uma pessoa. Obviamente não cabia no balcão, portanto foi colocado diretamente no chão. Diferente das outras tendas, o ambiente estava silencioso. Vários mestres Go pararam diante dos balcões, alguns observando meticulosamente as rochas do balcão, outros pegaram os fósseis e os esfregaram nas mãos para ter uma ideia. Alguns discutiam em voz baixa com os companheiros e outros discutiam o preço com os balconistas. Mas não importava o que discutiam, eles falavam baixo, fazendo o possível para não incomodar os outros. Esta era uma casa de apostas de rochas. No mundo Gu, havia uma imensa variedade de Gu, vindo com diferentes formas e tamanhos, possuindo vários efeitos. Vermes Gu têm seus respectivos alimentos que precisam consumir. Sem alimento, eles podem sobreviver apenas por um curto período de tempo, antes de morrer. Mas a natureza, em relação às formas de vida, era tão indiferente quanto benevolente. Se eles não tivessem comida, os vermes Gu ainda possuíam uma chance de sobreviver. Isso era hibernar, submetendo-se ao autosselamento. Por exemplo, se o Gu do luar não tiver pétalas de orquídea lunar para consumir, ele poderia realizar o autosselamento. Ele tentará conservar sua vitalidade, assemelhando-se à hibernação de inverno, caindo em um sono profundo. Neste momento, não apenas o brilho azul em seu corpo se dissiparia, mas de um estado de cristal transparente se transformaria em uma rocha cinza, coberta por uma camada de rocha. Eventualmente, a crosta rochosa ficará mais espessa e se transformará em uma rocha. Ou, por exemplo, o verme do licor, se realizar-se o autosselamento, formaria um casulo branco ao seu redor, enrolando seu corpo e caindo em um sono profundo dentro do casulo. É claro que essa situação não é algo comum que qualquer verme Gu possa realizar. Existe apenas uma pequena chance, na maioria das vezes, o verme Gu não hibernará, mas sim morrerá de fome. Apenas um pequeno número de vermes Gu consegue sobreviver, em situações específicas, ao realizar o autosselamento. Alguns mestres Gu que acidentalmente obtiveram essas rochas ou casulos selados despertariam com sucesso os vermes Gu que estavam adormecidos. Assim, eles teriam uma sorte incrível. Alguns dos mestres Gu tiveram sucesso devido a isso, suas vidas mudaram com esse acontecimento.
Essas situações acontecem com frequência no mundo dos mestres Gu, muitas vezes sendo boatos falsos ou reais, dando esperanças e sonhos às pessoas. As casas de apostas de rochas originaram-se desses rumores. Claro, essas rochas possuem uma aparência semelhante por fora. Só depois de abri-las é que se pode determinar se realmente existe um verme Gu dentro. Em uma casa de apostas de rocha pequeno porte como esta, 9 entre 10 rochas não contém vermes Gu dentro. Mesmo se houver algum verme Gu dentro da rocha, eles podem não estar vivos, a maioria deles são Gus mortos. Mas se alguém achar um Gu vivo, na maioria das situações, a pessoa obteria uma grande fortuna. Se o verme Gu for de uma espécie rara, a pessoa terá sucesso na vida ou então será assassinada, sua fortuna sendo furtada. Fan Yuan possuía conhecimento deste assunto, estando familiarizado com a situação que ocorre além dessas portas. Em sua vida passada, ele havia participado de uma caravana mercante, sendo um balconista na casa de apostas. Algum tempo depois, ele até operou sua própria casa de apostas, era ainda maior que esta, uma casa de apostas de rochas de porte médio. Ele conseguiu enganar alguns jogadores e também julgou mal às vezes, permitindo que alguns jogadores obtivessem um precioso verme Gu. Fan Yuan ficou parado na porta por um tempo, olhando ao redor antes de caminhar lentamente até o balcão do lado esquerdo. Atrás do balcão, havia vários vendedores, tanto homens quanto mulheres. Em sua cintura estava pendurado um cinto verde, mostrando que eles não eram pessoas comuns, mas sim mestres Gu nível 1. A maioria estava no estágio inicial, enquanto apenas a elite encontrava-se no estágio intermediário. Vendo que Fan Yuan estava diante de um balcão, uma mulher que era uma mestre Gu, caminhou em direção a ele sorrindo, falando suavemente: "Jovem mestre, que verme Gu você necessita?" Cada rocha neste balcão é vendida a 10 pedras primordiais cada. Se esta é a sua primeira tentativa, só pela diversão, por que não vai ao balcão direito? As rochas lá são vendidas por apenas 5 rochas primordiais. Se você está procurando testar seus limites, pode ir ao balcão de alto nível no centro. As rochas vendidas lá custam 20 pedras primordiais cada. Esta era uma experiente mestre Gu, já tendo trabalhado na casa de apostas por algum tempo. Ela olhou para Fan Yuan e determinou que ele era um estudante por sua aparência, idade e altura, etc. Todas as pessoas que vieram apostar eram mestres Gu. Os alunos eram considerados mestres Gu de segunda categoria, apenas começando na cultivação. Como costumam possuir poucas pedras primordiais devido à alimentação de seus vermes Gu, onde eles conseguiriam o dinheiro para vir e apostar? Alunos assim, normalmente vinham apenas para dar uma olhada e ter uma experiência, satisfazendo sua curiosidade. A maioria era assim, embora houvesse alguns alunos que originaram-se de uma família bem-sucedida, eles poderiam comprar uma rocha para experimentar. Mas a maioria comprava apenas o fóssil mais barato. Assim, a mulher mestre Gu não tinha expectativas sobre quantas rochas Fan Yuan poderia comprar. Deixe-me dar uma olhada primeiramente. Fan Yuan acenou com a cabeça inexpressivamente para ela, então começou a olhar seriamente para as rochas. Em sua memória, deveria estar neste balcão, nesta casa de apostas em particular. Mas já se passaram 500 anos, faz muito tempo. Muitas coisas eram vagas para ele. Para ter 500 anos de memória era necessário possuir uma capacidade enorme. Então, para ser honesto, Fan Yuan não conseguia se lembrar com clareza. Ele podia se lembrar vagamente que, durante aquele ano, na primeira noite em que a caravana chegou, uma pessoa sortuda gastou 10 pedras primordiais para comprar uma rocha com brilho de ouro púrpura. Depois de abri-lo no local, ele obteve um sapo pele de barro. Depois, esse sapo foi comprado por outra pessoa, fazendo com que ele obtivesse uma pequena fortuna em pedras primordiais. Fan Yuan franziu a testa depois de observar por um tempo.
Neste balcão, as rochas com um brilho de ouro púrpura chegavam a 20. Em que rocha havia um sapo-pele de barro escondido? Cada rocha que foi vendida 10 pedras primordiais cada. No momento, Fan Yuan tinha 98 pedras primordiais. Ele poderia comprar 9 rochas no máximo. Mas, realisticamente, ele não poderia realizar tal ação. Em qualquer tipo de aposta, era necessário considerar as consequências. Fan Yuan não era mais um novato, como aqueles jogadores que pensam que são abençoados pelo céu. Essas pessoas que pensam de tal maneira, geralmente o destino delas é ruim. Sou sozinho, sem parentes ou amigos que possam me ajudar. Tenho que guardar algumas pedras primordiais para minha sobrevivência, bem como comprar comida para meus vermes Gu. Ele calculou, ele poderia comprar no máximo 7 rochas. Esta rocha, o ouro púrpura pontilhado como as estrelas, mas é plana como uma mesa, definitivamente não há nenhum sapo-pele de barro dentro. Esta rocha tem uma cor impressionante, mas é do tamanho de apenas um punho. Se realmente houver um sapo-pele de barro dentro, a rocha deve ser pelo menos 30% maior. Esta rocha de ouro púrpura, bem, é grande, mas a superfície é extremamente lisa. Enquanto a pele do sapo-pele de barro é supostamente áspera e irregular, esta evidentemente não é a única. Fan Yuan continuou a observar e avaliar, usando o método de seleção. Quando os vermes Gu hibernam após o autosselamento, eles se transformam em uma rocha natural, sendo indetectáveis pela maioria dos métodos de detecção do mundo. Os métodos de detecção restantes eram muito rudes, e uma vez usados, matariam instantaneamente o verme Gu que está vivo. Assim, quando os mestres Gu escolhem as rochas, eles só podem contar com suas adivinhações, experiência e sorte, às vezes contando com um pouco de intuição. Caso contrário, isso não seria chamado de aposta. Claro, neste vasto mundo, existem inúmeras maravilhas, e não se pode excluir o fato de que existe um método de detecção que é extremamente suave, permitindo a um mestre Gu saber se a rocha contém um verme Gu. Fan Yuan tinha ouvido falar de tais rumores em sua vida passada, mas depois de experimentar, descobriu que eram tudo falsos. Fan Yuan assumiu em particular, se tal método realmente existisse, teria que ser uma herança oculta, controlado nas mãos de um pequeno número de pessoas, não tendo impacto nos jogos de azar. Ainda eram os arredores da montanha de Qingmao, mas quanto mais alguém se movia para o leste, mais prósperos se tornavam as casas de jogos de azar. Na região montanhosa de Baitou, cada vila tinha sua própria casa de jogos. Em alguns fortes de grande porte, foram construídas casas de jogos de grande porte. As 3 vilas que eram famosas por suas casas de jogo de rocha eram a Vila Panxi, Vila Gumu e a Vila Tsangjind, onde havia até casas de jogos de grande porte. Cada uma dessas 3 casas de jogo gigantescas possuía 1000 anos de história. Atualmente, seu negócio ainda florescia, com um número infinito de jogadores. Ninguém nunca havia limpado as casas de jogos. Atualmente, a tenda em que Fan Yuan estava mal podia ser qualificada como uma casa de jogos de pequeno porte. Se fosse qualquer outro garoto de 15 anos que viesse, eles definitivamente ficariam confusos com todas as variedades de rochas, e mesmo que escolhessem, seria por aleatoriedade. Mas Fan Yuan era diferente. Em primeiro lugar, ele já sabia uma parte da resposta desde o início, portanto, encolheu para apenas 20 rochas. Claro, encontrar a rocha certa entre essas 20 rochas também era extremamente difícil. Mas usando seus 500 anos de experiência como respaldo, com um conjunto tão rico de informações, ele escolheu 6 rochas de ouro púrpura que melhor se encaixavam nos critérios após observar por um tempo. Ele tinha 80% de confiança de que o sapo-pele de barro estava hibernando dentro de uma dessas 6 rochas.